Now, come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Vocês não podem continuar. Tem de voltar ao Evangelho total e completo. It was made for the full man by a complete God who was made flesh and dwelt among us. And we know that those things are true. Ele foi feito para o homem completo, por um Deus completo, o qual se fez carne e habitou entre nós. E sabemos que essas coisas são verdade. Now, if we notice then their journey in the wilderness is where they got their greatest mistake that Israel ever made until Calvary was when in the Exodus 19 they accepted law instead of grace. Agora, se notarmos então, a jornada deles no deserto é onde foi seu maior erro, que Israel já cometeu até o Calvário, foi quando, em Êxodo 19, aceitaram a lei em lugar da graça. They had grace, they had a prophet, they had a sacrificial lamb, they had redemption. Eles tinham a graça, tinham um profeta, tinham um cordeiro sacrificial, tinham a redenção. They had been brought to the Red Sea, they had been healed of their diseases, they had water from a smitten rock, they had manna out of heaven. Foram conduzidos pelo Mar Vermelho, foram curados das suas enfermidades, tinham água de uma rocha ferida, tinham maná do céu. Everything they had need of had been supplied, and still they wanted something else. Tudo de que tinham necessidade foi suprido, e ainda assim queriam outra coisa. Now that's a perfect type of our Ephesians today. Exactly. Agora, esse é um tipo perfeito do nosso Efésios de hoje. Exatamente. We come out under Luther. We went through sanctification under Methodist and came into the restoration under Pentecost exactly like it was the wilderness journey. Saímos sob Lutero, passamos por santificação sob os metodistas e entramos na restauração sob os pentecostais. Exatamente como foi a jornada do deserto. When God brought us out, we did very well, but what did we do? We want to be like the rest of them. E quando Deus nos tirou, fomos muito bem. Mas o que fizemos? Quisemos ser como o resto deles. Now, we find out that grace is the only thing that takes us through, never law. Agora, vimos que a graça é a única coisa que nos leva para o outro lado, nunca a lei.
Joshua here is a type of the last day ministry. See? Now remember those three stages of the journey. Josué aqui é um tipo do ministério do último dia, estão vendo? Agora lembrem-se desses 3 estágios da jornada. All of it ceased. First, the law and everything had to cease so that Joshua, and Joshua is the same word as Jesus, Jehovah Savior, that took them from their wilderness into the promised land. Tudo cessou. Primeiro a lei, e tudo mais teve de cessar. Portanto, Josué é a mesma palavra que Jesus, Jeová Salvador, que os levou do deserto deles para a terra prometida. Now, I know many hold, and I don't want to disagree with the scholars, but many hold that the promised land represents heaven. It could not represent heaven. Agora, sei que muitos afirmam, e não quero discordar dos eruditos, mas muitos afirmam que a terra prometida representa o céu. Não poderia representar o céu. It could not because they had wars and troubles and frustrations and everything in the promised land. It does not represent the promised land. Não poderia, porque tinham guerras e dificuldades e perplexidade e tudo mais na terra prometida. Não representa a terra prometida. But you notice just before they entered the promised land, all the differences that had rose up among them. Mas notem, pouco antes de entrarem na terra prometida, todas as diferenças que se levantaram entre eles, One of the great things was Korah. He didn't want this one-man leadership. Uma das grandes coisas foi Coré. Ele não queria esta liderança de um só homem. Dathan, and how they come up before Moses and tried to tell him that the message had to mean this and put a different interpretation to it, their own ideas of what it was, and everyone perished. Datã, e como eles vieram perante Moisés e tentaram lhe dizer que a mensagem tinha de significar isto, e puseram uma interpretação diferente nela, suas próprias ideias do que ela era, e todos pereceram. Everyone, Jesus said there wasn't none of them but what perished. Todos. Jesus disse, não houve nenhum deles que não tenha perecido. They said, our fathers eat manna in the wilderness for the space of 40 years, St. John 6. Jesus said, and they are everyone dead. Disseram, nossos pais comeram um maná no deserto pelo espaço de 40 anos. São João 6. Jesus disse, e todos morreram. Dead means eternally separated. Morto significa eternamente separado. They're all dead, yet they enjoyed hearing the message. Yet they enjoyed the manna that fell. Not another manna, the genuine manna. Todos estão mortos e ainda assim gostavam de ouvir a mensagem. Ainda assim se deleitavam com o maná que caía. Não outro maná, o maná genuíno. But when it come to the time of when Balaam come out with his false doctrine and said we're all one. Mas quando chegou o tempo em que Balaão saiu com sua falsa doutrina e disse, somos todos um. Why don't we just go together and let our children marry one another? We're a great nation, we'll make you great with us. Por que não caminhamos juntos e deixamos nossos filhos se casarem uns com os outros? Somos uma grande nação. Tornaremos vocês grandes conosco. Now, anybody with common spiritual understanding can see exactly that same thing happened today. Marrying all of them together. And it was an unforgivable sin. It was never forgiven Israel. Agora, qualquer um com entendimento espiritual comum pode ver exatamente isso, mesmo hoje, juntando todos em casamento. E foi um pecado imperdoável. Israel nunca foi perdoado. But then Joshua raised up for the Exodus. Mas então Josué se levantou para o êxodo. Now we're taught in Revelations, the sixth chapter of the 7 seals that supposed the book to be sealed up with 7 mysteries or 7 seals, Revelation 6. Agora somos ensinados em Apocalipse capítulo 6, creio eu, sim, capítulo 6, sobre os 7 selos, que deve
o livro ser selado com 7 mistérios, ou 7 selos. Apocalipse 6. And in the last day, in Revelations 10, we find out that the Laodicea, last messenger of the last age, in the doing the time of his prophecy, that the 7 seals would be opened. The 7 mysteries, 7-fold mysteries that have been left off. E no último dia, Apocalipse 10, em Apocalipse 10, verificamos que o de Laodiceia, o último mensageiro da última era, e durante o tempo da sua profecia, que os 7 selos seriam abertos, os 7 mistérios, mistérios sétuplos que tinham sido omitidos. In every age, there been some of it left off. The reformer didn't have time to take care of it. Em cada era houve uma parte dela omitida. O reformador não teve tempo para cuidar disso. In the days of Luther, he only preached justification by faith. He was gone. They made a church. After that come Wesley. He preached sanctification. There it was. Along come the Pentecostals. Nos dias de Lutero, ele só pregou justificação pela fé. Ele partiu, fizeram uma igreja. Depois veio Wesley, ele pregou santificação. Ali estava. E a seguir vieram os pentecostais. But we're promised, according to Revelations 10 and according to Malachi 4 and St. Luke 22:17 and so forth, that there is got to come an Ephesians to this. Mas nos foi prometido, conforme Apocalipse 10 e conforme Malaquias 4 e São Lucas 22:17 e demais, que tem de vir um Efésios a isto. There is promised it, friends. There must come an Ephesians. That these 7-fold mysteries of the Word of God must be unfolded. Está prometido, amigos. Tem de vir um Efésios, pois estes mistérios sétuplos da palavra de Deus têm de ser desvendados. And it's in the Laodicean age that this takes place. I believe that we're there. E é na era de Laodiceia que isso acontece. Creio que estamos aí. I believe we're right in the shadows of the coming of the Son of God. Creio que estamos exatamente nas sombras da vinda do Filho de Deus. And as Joshua, just before the Ephesians raised up, so did John the Baptist raise up just before the next Ephesians. And we're promised another Ephesians. E como Josué, pouco antes do Efésios se levantar, também se levantou João Batista, pouco antes do próximo Efésio. E nos foi prometido outro Efésios. It's predicted here in the Scripture. Therefore, I think that we are living in the Ephesians again. Back again. We are promised that what was left off during those 7 ages. Está predito aqui na Escritura. Portanto, penso que estamos vivendo no Efésios novamente. De volta a... Foi-nos prometido aquilo que foi omitido durante essas 7 eras. Now you cannot add nothing to the book or take nothing from it. Revelations 22:18 says so. Agora, não se pode acrescentar nada ao livro ou tirar nada dele. Apocalipse 22:18 diz isso. Whoever will add one word or take one word, his part will be taken from the book of life. Now we cannot add or take. Quem acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra, sua parte será tirada do livro da vida. Agora, não podemos acrescentar nem tirar. So therefore, we know that Luther could not get to it, Wesley and so forth, the Reformers, Knox, Finney, Calvin, on down and so forth, they didn't get it all. But what they had was the gospel truth. Portanto, sabemos que Lutero não pôde chegar a isso. Wesley e os demais, os reformadores, Knox, Finney, Calvino e tal, não entenderam ela toda, mas o que tinham era a verdade do Evangelho. But now in the last days, we are given the understanding by the Word that we are going to understand it because there will come an Ephesian age to it. And we're here. Mas agora, nos últimos dias, nos é dado o entendimento pela palavra, de que vamos entender, porque virá uma era de Éfeso a isto. E estamos aqui. Now,
paradox. I'll leave that hang because I've just got about 10 more minutes. Then we'll have the prayer line. Paradox. Agora, paradoxo. Vou deixar isso pendente porque eu só tenho mais uns 10 minutos e então teremos a fila de oração. Paradoxo. There's some people of today that do not believe in miracles. They say they just can't believe that there is such a thing as miracles in this modern age. Há algumas pessoas hoje em dia que não creem em milagres. Dizem que não podem crer que haja essa coisa de milagres nesta era moderna. Well, I don't mean to say anything bad about that person, but they are spiritually numb. Bem, não tenho intenção de dizer nada de mal sobre essas pessoas, mas estão espiritualmente insensíveis. They're spiritually blind. They have no spiritual sight or spiritual feelings at all. Elas estão espiritualmente cegas. Não têm visão espiritual nem percepções espirituais de modo nenhum. Because no man can sit in a crowd of people wherein the Holy Spirit is fallen, no matter if he is absolutely a sinner or she. But what they're bound to sense the presence of God when you see the word he promised being fulfilled. Porque ninguém pode estar numa multidão onde o Espírito Santo esteja caindo. Não importa se ele é absolutamente um pecador ou ela, que não sejam compelidos a sentir a presença de Deus quando se vê a palavra que ele prometeu se cumprindo. Then you'd have to be numb. And when you see it with your own eyes happening, then you'll have to be blind spiritually. I'm not speaking physically. Então você teria de estar insensível, e quando vê isso acontecendo com seus próprios olhos, então você tende a estar cego espiritualmente. Não estou falando fisicamente. But you can certainly be spiritually blind and have 20/20's physical sight. Mas você pode sim estar espiritualmente cego e ter 100% de visão física. You remember Elijah down at Dothan? When he went out and smote that whole army blind, the Bible said he did, and led them right into ambush when they didn't know who he was. Lembra-se de Elias em Dotã, quando saiu e feriu de cegueira todo aquele exército? A Bíblia disse que feriu, e os guiou direto para uma emboscada quando não sabiam quem ele era. And yet had his just exactly what he was supposed to look like and so forth, and he went right out to them, but they were blind. E, no entanto, ele tinha exatamente a aparência que devia ter e assim por diante. E ele foi direto a eles, mas estavam cegos. And you can stand in the presence of the living God. You can stand under the anointing of the Spirit and see it moving, and still it won't touch you. E você pode ficar na presença do Deus vivo, pode ficar sob a unção do Espírito e vê-lo se movendo, e ainda assim isto não o toca. You can see what God said preached to you perfectly, then manifested, and still walk away and don't believe it. Then you're beyond reach. You're already dead, numb, blinded, gone on. Você pode ver o que Deus disse ser pregado a você perfeitamente, e então ser manifestado, e ainda assim não querer entrar. Não creio nisso. Então, aí você está fora de alcance. Você já está morto, insensível, cego, acabado. They were completely... the world, I wonder if that same person who doesn't believe in a miracle, I wonder if they say it can only be the things it's real, is those which are scientifically proven. Eles estavam completamente. O mundo, será que se essa mesma pessoa que não crê em milagres, será que se dizem que só podem ser as coisas que são reais, que são cientificamente provadas? I wonder if you could have any scientist or anybody that doesn't believe in a miracle to explain to me how this world stands in its orbit. Será que conseguiria algum cientista ou qualquer um que não creia em milagre me explique como este mundo permanece em sua órbita? How does it keep its perfect time around the equator, away it goes, just perfect? Como mantém seu tempo perfeito ao redor do Equador e da maneira que gira? É tão perfeito?
We haven't got a machinery, a watch, or any kind that can keep time like that. It'll vary a few minutes every month, but that sun is exactly on time. Não temos um mecanismo, um relógio ou qualquer coisa do gênero que possa manter o tempo assim. Varia alguns minutos por mês. Mas o Sol está exatamente no tempo certo. Thousands of years rolls on, she never moves. Certainly. Perfectly. Milhares de anos passam, ele nunca se move, com certeza. Perfeitamente. How the moon can, billions of miles off the earth, can still control the tides. Como a Lua consegue, a bilhões de milhas da Terra, ainda consegue controlar a maré? Tell me how that in this galaxy that we live in, how could the moon have any effect upon the water on the earth? Diga-me como que nesta galáxia em que vivemos, como poderia a Lua ter qualquer efeito sobre a água na Terra? Scientifically, tell me how it's done. It could not be done because there's no scientific way of telling it. Cientificamente, diga-me como acontece. Não conseguiria, porque não há maneira científica de explicar. But God set the moon to watch the sea. And when the moon begins to turn its back, when the earth turns away, here comes the tide in. Mas Deus designou a Lua para vigiar o mar. É quando a Lua começa a dar as costas, quando a Terra gira para o outro lado, lá vem a maré. But when he wakes up the next morning and looks back this way, the tide runs back to its place again. It's a watchman. Mas quando ela desperta na manhã seguinte e olha para trás assim, a maré corre de volta para o seu lugar. É uma sentinela. Or you say that's just on the seashore. No, that's right up here in Arizona. Come back over in the state of Kentucky. Wherever you dig a hole down in the ground far enough to find salt water, you'll find out when that tide goes out, that salt water goes down in the pipe. Ah, você diz, isso só acontece no litoral. Não, acontece aqui mesmo no Arizona e até lá no estado de Kentucky, onde quer que você cave um buraco na terra fundo o bastante para encontrar água salgada. Você descobrirá que quando a maré baixa, a água salgada desce no cano. And when the tide comes in, it also raises hundreds of miles from the seashore. E quando a maré sobe, ela também sobe a centenas de milhas do litoral. We could preach a sermon on that. How that God, no matter He's in glory, but His orders there is just the same effect on the whole world and anybody that takes the promise. Poderíamos pregar um sermão sobre isso, como Deus, apesar de estar na glória. Mas suas ordens lá têm o mesmíssimo efeito no mundo inteiro, em qualquer um que receba a promessa. His order is given. He has laws of nature, and they will absolutely carry themselves true from Pentecost or any other time. Sua ordem é dada. Ele tem leis da natureza e elas se manterão absolutamente verdadeiras desde o Pentecostes ou qualquer outro tempo. Anytime that God made the promise, He'll still stay with that promise regardless of where the people's at. How many thousands of years off? His laws ever remain the same. A qualquer tempo em que Deus tenha feito a promessa, Ele ainda permanece com essa promessa a despeito de onde o povo esteja, quantos milhares de anos depois. Suas leis sempre permanecem inalteradas. How the seed falls into the ground and it rots and to bring forth life again. Como a semente cai na terra e apodrece para produzir vida de novo. Looks like it's ever going to bring forth life, it'd be when it's in its perfect shape. Parece que se fosse para ela alguma vez produzir vida, seria quando estivesse em sua forma perfeita. If life was ever in it, then why wouldn't it just come forth, put it in the ground, the life spring forth? Se a vida estava nela, então, por que simplesmente não brotaria? Colocaria na terra e a vida brotaria. Why does all that's around that life, all that's around that germ, that no man can find, how is it that everything material around that germ has to die so it can spring forth again a new life? Porque tudo que está em volta dessa vida, tudo que está em volta desse germe que ninguém consegue achar,
Como é que tudo que é material em volta desse germe tem de morrer para que possa brotar nova vida? But everything around it must also die and rot before it can spring forth life. Mas tudo em volta dela também tem de morrer e apodrecer antes que vida possa brotar. So is it with an individual. As long as there's any human injections, human ideas, then God's germ of life, the Holy Spirit, cannot work. Assim é com um indivíduo. Enquanto houver quaisquer coisas humanas injetadas, ideias humanas, então o germe de vida de Deus, o Espírito Santo, não pode operar. You cannot be healed as long as there's just a fraction somewhere that it's not rotten yet. Você não pode ser curado enquanto houver uma fração mínima em algum lugar que ainda não apodreceu. It's got all the human element, all the scientific ideas, all the days of miracles is past, so-called. É necessário que todos os elementos humanos, todas as ideias científicas, todos os chamados dias dos milagres passaram. All that has to not only die, but rot. Then from there grows the germ of life unto a new life. That's the only way it can grow. Tudo isso, tudo, não apenas tem de morrer, mas apodrecer. Então daí cresce o germe da vida para uma nova vida. Só assim pode crescer. That's the reason we don't get what we ask for. We try to take with us so much of our own ideas. É por isso que não recebemos o que pedimos. Tentamos levar conosco tanto das nossas próprias ideias. That's the reason the Lutheran Church could advance so far than it did, the Pentecostals and the rest. Because they inject by a bunch of theologians. This ought to be this way, this is for another day, this was for that. É por isso que a Igreja Luterana não pôde avançar mais, os pentecostais e os demais, porque injetam, por meio de um bando de teólogos, isto não deveria ser assim, isto é para outro dia, e isto foi para aquele. There it stays. It cannot grow to that perfect image of Christ until every word of God is received into you, and then you become that word. It's like the seed that went in the ground. Ali fica. Não pode crescer até aquela perfeita imagem de Cristo, até que cada palavra de Deus seja recebida em você. E então você se torne essa palavra. É como a semente que penetrou na terra. I'd like for him to explain Hebrews 11:3. Gostaria que explicassem Hebreus 11:3. The scientist we've ever had as far as I know was Einstein. When here not long ago in New York, I was listening to what he had said. O maior cientista que já tivemos, que eu saiba, foi Einstein. Quando esteve aqui em Nova York, não faz muito tempo, eu estava ouvindo o que ele dizia. And he was talking about the galaxy, how far out it was, and he proved that there was an eternity. E ele estava falando sobre a galáxia e quão distante estava, e provou que havia uma eternidade. How a man going so many million miles an hour would take him or million light years an hour would take him so many years to get over there, 300,000 or something like that, and 300,000 to come back, and then prove by it somehow that the man had only been gone from the earth 50 years. Eternity. Como o homem, indo a tantos milhões de milhas por hora, levaria tantos, ou a 1 milhão de anos-luz por hora, levaria tantos anos para chegar lá, 300 mil, ou algo assim, e então 300 mil para voltar. E então provou, por meio disso, de algum modo, que o homem somente estaria ausente da Terra por 50 anos. Eternidade. And that's just a little galaxy when God blew him off his hand. E essa é só uma pequena galáxia, quando Deus a soprou de sua mão. The Bible said Einstein finally wound up this. There's only one way that any man can explain the origin of this world. That's found in Hebrews 11:3. A Bíblia disse, e Einstein finalmente concluiu que há só um jeito de alguém poder explicar a origem deste mundo que se encontra em Hebreus 11:3. We understand that the worlds were framed together by the Word of God. That's exactly right. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram juntamente criados. É exatamente isso.
Science cannot even touch it. And then you say you don't believe in a miracle? How could you do it? A ciência não consegue nem tocar nisto. E então você diz que não crê em milagre? Como poderia não crer? How could any scientist ever explain Noah's rain when there never fallen a drop of rain upon the earth until that day? But Noah said there would be a rain. Como poderia algum cientista explicar a chuva de Noé quando nunca tinha caído uma gota de chuva na terra até aquele dia? Mas Noé disse que haveria uma chuva. And when Noah's rain come, contrary to all science, there was no clouds up there, never had been. No rain up there, and they could prove it there was no rain up there. E quando a chuva de Noé veio contrariar toda a ciência, não havia nuvens lá em cima, nunca houve chuva lá em cima. Eles podiam provar que não havia chuva lá em cima. And then when God opened up the heavens and poured out a gusher that washed the earth away, that was a paradox. E então, quando Deus abriu os céus e derramou um aguaceiro que lavou a terra, isso foi um paradoxo. How that it's certainly unreasonable, unexplainable, but we know that God did it because the Bible said so. Como isso foi? Sim, irracional, inexplicável. Mas sabemos que Deus fez isso porque a Bíblia disse que sim. And we have evidence on the earth today that it was so. God did it. That was a paradox. E temos evidência na terra hoje de que foi assim. Deus o fez. Foi um paradoxo. When God took an old man by the name of Abraham at the age of 75 years old and his wife 65. Many years have passed the time of life, a menopause. Quando Deus tomou um velho homem chamado Abraão, com 75 anos, e sua esposa com 65, muitos anos além do tempo da vida, da menopausa. And when he took that man and gave him a promise at 75 years old to this woman that he was married to, his half-sister. E quando ele tomou aquele homem e lhe deu uma promessa aos 75 anos a esta mulher com quem estava casado, sua meia-irmã, And he'd lived with her since she was a girl. They had married when she was probably a teenage girl. And here she was 65 years old and said, "You're going to have a baby by this woman." e tinha vivido com ela desde que era mocinha. Eles se casaram quando ela provavelmente era uma adolescente, e aqui estava com 65 anos. E disse, tu terás um bebê com esta mulher. And what if Abraham had said, I don't believe in paradoxes. I just can't accept that. It'll never happen. E se Abraão tivesse dito, eu não creio em paradoxos, eu simplesmente não posso aceitar. Nunca teria acontecido. But you see, when you say you believe anything, then you've got to put it in action. That's it. Mas, veja, quando você diz que crê em alguma coisa, então tem de colocá-la em prática. Then Abraham was commanded to separate himself from all unbelief and walk with God alone. Então foi ordenado a Abraão que se separasse de toda a incredulidade e andasse só com Deus. And instead of getting weaker, he got stronger. And when he was 100 years old and Sarah was 90, the baby comes. E em vez de enfraquecer, ele se fortaleceu. E quando estava com 100 anos e Sara com 90, o bebê veio. How could Abraham take his son way back 3 days' journey, probably 90 miles from any civilization, up on top of a mountain where the Lord had showed him to go offer his own son, Isaac? Como pôde Abraão levar seu filho numa jornada de 3 dias, talvez a 145 quilômetros de qualquer civilização, ao topo de uma montanha, a qual o Senhor lhe havia mostrado para ir oferecer seu próprio filho, Isaque? Isaac packed in the woods. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of
by His name.